Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido e este é o canal Filopolíticos. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê também o seu joinha e eu peço que todos e todas vocês dê o joinha aqui, ajude o canal, que assim o YouTube vai reconhecer que esse vídeo é importante e com isso ele vai ganhar um alcance maior. Por isso, a sua contribuição aqui é fundamental para que o canal possa ter uma consistência melhor. Quando que o oprimido se torna opressor? E quando também que o oprimido ele passa a assumir as mesmas condições ou ele passa a assumir os instrumentos que são utilizados pelo opressor, por aquele que oprime o próprio oprimido, e que esse oprimido acaba se tornando assim um opressor de outros oprimidos. Essas coisas que eu estou aqui falando para vocês, talvez possa ser uma novidade, ou talvez possa não ser de entendimento por parte de algumas pessoas, mas esse é um assunto que eu quero tratar aqui hoje, e por isso eu quero trazer aqui esse grande intelectual, esse grande pensador, grande educador chamado Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido, que é uma obra importantíssima que foi escrita por esse grande educador que é o Paulo Freire. E isso é importante a gente destacar, que essa obra ela foi escrita em 1968 e quando ela foi escrita, o Paulo Freire ele já se encontrava exilado, porque ele foi exilado para fora aqui do nosso país, e ele estava então no Chile, que foi um dos primeiros lugares para onde o Paulo Freire, quando ele foi embora daqui do Brasil, devido à ditadura militar de 1964, que primeiramente ele havia sido preso e depois a sua prisão ele foi, ele acabou se exilando, devido a todas as perseguições que a ditadura militar estava implementando, principalmente com pessoas de esquerdas ou alguém que já desenvolvia um trabalho muito interessante, como era o trabalho do Paulo Freire. Todo esse trabalho que ele desenvolveu no Nordeste, de modo especial em Recife, mas que depois o seu trabalho ganhou assim uma dimensão gigantesca aqui no Brasil, estava muito crescente, principalmente os chamados círculos de cultura, a alfabetização de adultos que estava muito crescente no nosso país e vinha assim ganhando bons resultados. Só que com a ditadura militar, uma das coisas que o regime militar ele perseguiu, uma das coisas assim foi o trabalho do Paulo Freire, chegando ao ponto até de prender o Paulo Freire. E com isso ele foi embora do país. Então ele escreveu essa obra e já desde o início, quando essa obra ela foi escrita, em 1968, ela já foi proibida aqui no Brasil. Então, por incrível que pareça, apesar da Pedagogia do Oprimido ser uma obra, que poderia dizer assim, uma obra brasileira, ela já foi proibida na sua própria terra. E a produção mesmo, aqui da Pedagogia do Oprimido passou, a ter assim, a ser produzida aqui no Brasil em 1974. Então, esses detalhes é muito importante aqui no começo de nossa conversa. Eu não pretendo aqui nesse vídeo explicar tudo sobre a pedagogia do oprimido. A pedagogia do oprimido daria, bem dizer assim, uma série de gravações de vídeos tratando só sobre a pedagogia do oprimido. Talvez em outros momentos eu possa, de repente, trazer aqui de uma forma mais detalhada para vocês sobre essa obra, que ela é importante. Mas eu pretendo aqui trazer um assunto que acaba assim fazendo com que a gente reflita sobre a situação que nós vivenciamos no nosso país. Porque uma das coisas assim que acaba chamando muita atenção, não só a mim, mas eu tenho certeza que muitos de vocês, é o que alguns nomes que inclusive nas redes sociais já são conhecidos, como o pobre de direita, por exemplo, ou de pessoas que são pobres, ou pessoas que são de classe média, que acaba apoiando um tipo de política,
uma política como essa que nós temos aqui no nosso país, essa política implementada pelo Bolsonaro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é muito evidente, muito claro, que esse tipo de política que nós temos aqui no nosso país não é uma política que beneficia a classe trabalhadora, a classe mais pobre do nosso país. Essa classe que o Paulo Freire deu o nome de classe oprimida ou de oprimidos, né? Então, ele chamou assim essa classe alta, essa classe capitalista burguesa, né? Que se a gente pegar nessa divisão social, né? Dos ricos, dos mais ricos e dos mais pobres, né? Ou dos ricos ou dos pobres. Então você tem os pobres como que faz parte dessa categoria de classe, né? De classe oprimida. E a categoria da classe mais rica, da mais poderosa, como sendo a classe opressora. Opressora porque o entendimento que se tem é que a própria classe, essa classe alta, essa classe mais rica, de uma certa forma, ela se tornou, né, rica, né, com os bens e as riquezas que elas possuem, a partir da exploração das pessoas mais pobres, né? Então aqui o Paulo Freire ele acaba trazendo, né, para o seu entendimento essa dimensão ou esse entendimento do pensamento marxista, né, de Karl Marx, quando a gente vai tratar da superestrutura e da infraestrutura, ou seja, de uma estrutura de uma classe alta, uma classe burguesa e de uma classe baixa, uma classe mais pobre. Então, é nesse mesmo sentido que o Paulo Freire vai trabalhar aqui na Pedagogia do Oprimido. Bom, uma coisa assim, que a meu ver, muito importante, inclusive para nós levarmos em consideração de tudo que está acontecendo aqui no nosso país e que o Paulo Freire ele trata aqui na Pedagogia do Oprimido, e a meu ver, assim, a parte de preocupação maior dele, né, que mais chamou a atenção dele, e a meu ver, assim, inclusive na própria vida do Paulo Freire, né, o que resultou assim, o que chamou a atenção dele para ele poder desenvolver todo esse trabalho que ele tem desenvolvido, né, em favor das pessoas mais pobres, mais sofridas e assim por diante do nosso país. O que o Paulo Freire, né, que ele inclusive coloca aqui no livro, é assim: a classe opressora e a classe oprimida, né, se a gente pegar esses dois entendimentos sobre o opressor e o oprimido, o opressor é aquele, né, considerado que oprime ou que exerce a opressão sobre essa classe mais baixa, essa classe oprimida. Mas uma coisa assim que chamou a atenção do Paulo Freire é o seguinte: é que a classe que é oprimida, né, em grande parte, ela não tem a compreensão, por exemplo, da sua opressão. Ela não tem esse entendimento de que ela é oprimida, de que ela é perseguida, de que ela é, por exemplo, enganada. Ela não tem esse tipo de entendimento. Ela não tem, assim, aquele entendimento de que a pobreza dela, né, o ganhar pouco, o sofrimento que é muito exercido, por exemplo, em cima dessa classe, ela não consegue compreender que existe um nível de exploração muito grande provinda, por exemplo, dessa classe mais alta. Ela não tem esse tipo de entendimento. O Paulo Freire ele chega até a dizer que se um dia, por exemplo, a classe, né, oprimida, ela tivesse a consciência, por exemplo, da sua opressão, ou do porquê que ela é oprimida, a situação mudaria com toda certeza. Haveria uma espécie de uma revolução social. A revolução que o Paulo Freire prega aqui a todo momento não é essa revolução armada, né? Mas haveria uma transformação social. Isso porque essa classe que é oprimida, ela então iria compreender, ela iria entender de que maneira, por exemplo, a classe superior, essa classe alta, ela oprime, como que ela exerce essa opressão. Então, esse tipo de entendimento sobre a classe que oprime, né? Então ela oprime de diversas maneiras. Aí todos os meios que nós já conhecemos são utilizados por essa classe opressora para poder exercer a sua opressão.
O meio de comunicação já é coisa muito conhecida, a questão da cultura, por exemplo, dentro do campo cultural também. Mas uma coisa que o Paulo Freire, ele vai assim, como educador, né, ele vai colocar, e é nesse ponto que ele procurou desenvolver todo um trabalho de libertação, que é a educação, né? Então, segundo ele, o que ele vai chamar de educação bancária, né? Existe então uma educação que ela é exercida e ela é desenvolvida e também investida por essa classe mais alta, né, pelos opressores, para poder manter, né, essa opressão. Esse tipo de educação chamada educação bancária, ela é uma educação ao conformismo, ela é uma educação que não vai trabalhar, por exemplo, a conscientização da classe trabalhadora, da classe mais pobre. Ela não tem esse objetivo. Ela tem mais como objetivo trabalhar, por exemplo, a formação de mão de obra, né, a formação técnica, ou seja, aquele tipo de formação em que as pessoas elas são mais objetos, né, objetos de uso, objetos que vão estar a serviço dessa classe, essa classe opressora ou dessa classe mais alta, da classe rica. Então, a preocupação dele com essa educação bancária, né, que é aquele tipo de educação do depósito, aonde o professor é aquela pessoa que deposita, né, no aluno, que deposita o aluno como um receptor, né, é como se fosse uma espécie de um banco receptor que vai recebendo os depósitos do conhecimento. E o papel ali do estudante, do educando, é de apenas receber e não questionar, não ser crítico, por exemplo. Por outro lado, o Paulo Freire, ele desenvolveu, né, uma educação, que é uma educação que ele vai chamar de libertadora, que é essa educação que difere e muito dessa educação bancária, que é essa educação problematizadora, né, que é uma educação que tem como objetivo a formação crítica, que é uma educação que vai totalmente ao contrário dessa educação bancária, porque nesse tipo de educação não há essa coisa do depósito. O aluno não é apenas um receptor, não é objeto, o aluno é sim sujeito, né? Sujeito e que também faz parte dessa transformação social. O aluno ele é também partícipe, né? Na construção, por exemplo, do conhecimento, não é apenas o professor que constrói o conhecimento, o aluno também constrói o conhecimento. Então, gente, para a gente poder entender, essa visão aqui do Paulo Freire é muito importante para o nosso mundo de hoje, porque o que a gente vai entendendo é assim. Por que existem pessoas que são pobres, né? São pessoas sofridas, pessoas que estão vendo aí a situação que nós estamos vivendo no nosso mundo, e não consegue abrir os olhos, não consegue enxergar o óbvio, não consegue enxergar que ela, por exemplo, ela está sendo oprimida, que ela não deveria apoiar, por exemplo, um tipo de governo como esse, um governo que ele está nessa linha da exploração muito grande, ele está na linha do opressor, e ele é um governo que defende o opressor. E isso já é mais do que evidente no tipo de política que a gente, a cada dia que passa, a gente percebe que é desenvolvido aí pelo governo Bolsonaro. Eu conto muito assim com o apoio de vocês e também o compartilhamento desse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e que possamos assim ter mais luz, né? Quanto mais luz para nós podermos compreender a verdadeira situação que estamos enfrentando aqui no Brasil, é melhor. Politicamente falando, é melhor e é melhor também para a nossa construção enquanto sujeitos, enquanto seres humanos. Até a próxima e obrigado pela atenção de todos e todas vocês.